No último ano, alguns dos principais filmes que foram lançados, inclusive, estão indicados ao Oscar agora em 2026. Eu cheguei a dar uma olhada dos 10 indicados ao melhor filme, 4 se encaixam nessa questão que é sobre criar filhos, seja maternidade, paternidade ou ambos. E eu acho que valia a pena fazer um vídeo comentando sobre como cada um desses filmes aborda essa questão por uma perspectiva diferente. Começando por um dos queridinhos de 2025, que inclusive estava na minha lista de menções honrosas no meu vídeo de melhores filmes de 2025, está Valor Sentimental, que acompanha a história ali de um pai que havia abandonado a família e aí ele decide tentar se reconectar novamente com as filhas depois que elas já estão adultas. Ele é um cineasta, uma das filhas é historiadora e a outra é uma atriz. O diretor Joaquim Trier, ele trabalha ali a questão da ausência da figura paterna, do abandono, que é até um lugar meio comum, mas a forma como esse pai, que é um cineasta, né, ele tenta se reconectar ali com as filhas através da arte. O Gustav, que é esse cineasta, ele escreveu o roteiro para a filha Nora protagonizar, para mostrar ali um pedido de desculpas, para mostrar que ele conhece ela mesmo estando distante, só que ela acaba recusando. Então o filme ele trabalha muito a questão da incomunicabilidade, de uma família que não consegue conversar, que você vê que há vários momentos que eles estão juntos, mas isso não significa muita coisa porque eles não têm exatamente um lugar confortável para poder conversar sobre quem eles são também, além da questão de existe o laço familiar. Mas o que existe além disso quando você é uma figura que nunca esteve presente? Então o filme vai trabalhando esse lugar em torno da figura da paternidade do Gustav. Jeg tror, jeg er det bedste som har hendt meg. Beste som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer, da. A própria questão do roteiro, que a gente nunca vê em sua totalidade, mais profundamente, na minha perspectiva, é muito um reflexo justamente dessa incomunicabilidade, dessa família não conseguir conversar. Então, por consequência, a gente, quanto espectador, não consegue ver muito do que de fato aquele roteiro é. A gente só vê as reações das pessoas falando que ele é brilhante, mas meio que é só isso. He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is very difficult person. Mais curioso ainda é o fato de que Valor Sentimental compartilha semelhanças com Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que é sobre um casal, sobre Agnes e William Shakespeare, tendo que lidar com o fato deles perderem o seu filho único, o Hamlet. Mas enquanto o Valor Sentimental trabalha muito na sutileza, a diretora Chloe Zhao vai pro lado oposto. Ela abraça o melodrama de uma forma em que os sentimentos, a dor, tudo é muito carregado e muito visível, que afeta aqueles personagens de uma maneira muito profunda, enraizada. E eu sinto que enquanto o Valor Sentimental é muito sobre paternidade, lá na figura do Gustav, aqui a gente tem meio que os dois. Mais a Agnes do que exatamente o William. E é curioso porque o William, pra mim, ele tá num lugar parecido ao do Gustav, de serem esses homens que saem pra buscar a sua arte, pra buscar o seu propósito. No caso do Valor Sentimental, o pai some, ele de fato abandona. Enquanto que em Hamlet a gente vê o William sempre voltando ali pra casa. Mas quando perde o filho, isso ganha uma outra perspectiva, que ele parece que ele tá seguindo em frente. Enquanto a Agnes, muito bem interpretada pela Jessie Buckley, adoro essa atriz, ela tá estagnada, ela tá presa dentro daquele local no qual ela perdeu o filho. Uma outra semelhança entre essas duas obras é a arte sendo usada como um elemento para lidar com sentimentos. Aqui, principalmente, o luto, que vira essa ferramenta de cura. E é curioso, de novo, a questão de como o Valor Sentimental omite, Hamlet mostra. A peça que o William escreve e que a Agnes vai ver é para ser uma catarse dessa dor presa, para ser um pedido de desculpas do William em certo nível também, mas principalmente para trazer de volta à vida alguém querido para poder se despedir e deixá-lo ir. What do you see? I see you grown and very strong. And I see you in London working with your father. What will I be doing? What do you wish to do, Hamlet? I should be one of the players with a sword. Existe um pensamento que a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais, na questão de envelhecer, os pais irem e os filhos continuarem, como a ordem das coisas. Só que Hamlet trabalha
o oposto disso, numa melancolia muito forte, numa tristeza, mas ao mesmo tempo mostra como a força da arte de tornar algo eterno, ao ponto do que Hamlet vai continuar existindo mesmo depois que a Agnes e o William se forem. Se bem que o William continua existindo, ele é o Shakespeare em si, né? Mas a questão dos pais em si mesmo, depois que eles se forem, o filho continua. E citando essa coisa da ordem natural das coisas, da vida, é interessante como Hamlet é muito sobre maternidade e a ligação desse elemento materno com a mãe natureza, presente na figura da Agnes, desde quando ela era criança, relacionada ali com a mãe, que também tinha muito esse caráter da natureza dela. Who am I? Well, I don't know you, but I've heard. I'm the daughter of a forest witch. Yes, people say that, but that's I am my don't- mother's daughter. É muito bonito também, eu vejo, como o filme ele abre, a primeira cena que a gente tem, se eu não estou enganado, é justamente da Agnes ali naquela árvore super bonitona ali, numa posição fetal, e do lado dela tem aquele buraco gigantesco ali, aquele vazio. Eu acho que, tipo, o filme ele se conecta muito nesse lugar do retorno ao vazio da natureza, desse sentimento que carrega todos os personagens. E o fato de que a Agnes, quando ela quer ter os filhos, ela vai até a natureza, ela vai até aquele lugar. No caso da primeira filha, né, quando ela vai ter depois o Hamlet, a gente vê que é negado aquilo a ela. E dentro da maternidade existem outros dois filmes que trabalham isso em lugares parecidos, de ser uma mãe que doa-se inteiramente, 100% do tempo, não pode ter falha alguma, mas o que acontece quando isso vem à tona, que é o Morra Amor e o Se Eu Tivesse Pernas Te Chutaria. Um eu gosto muito mais do que o outro. O que eu gosto menos é o Morra Amor, que é sobre ali a Grace, que vive isolada numa fazenda, ela acabou de ter um filho, e ela não é escutada, ela não é vista pelo marido Jackson, que acaba fazendo o que ele quer e o que dá na telha. A diretora Lim Ramsey constrói muito da psicose da personagem nesse lugar de ela não ter pra onde fugir, dela tá presa ali dentro, tal qual eu citei um pouco em relação a Agnes e Hamlet. Ela tá naquela casa, ela tem que criar aquela criança, o marido nunca tá presente, quando ele tá, ele não olha pra ela, ele não a deseja, ela pede uma coisa, ele faz outra, então como isso tudo vai consumindo a personagem, que vai sendo carregada desse lugar de cansaço extremo, e a cacofonia do filme é muito interessante também disso, dos sons parece que estarem sempre ali presentes da personagem, ela nunca tem um momento de respiro, de descanso, então essa raiva que vai crescendo dentro dela, eu acho que o filme, nesse lugar, ele é até interessante, mas ele vai para uns lugares muito, eu não quero usar exatamente a palavra oníricos, mas ele é um pouco viajado demais pro meu gosto. Pra mim, pode ser que você tenha assistido e tenha adorado. Se você adorou, deixa nos comentários pra eu saber. Grace, if you're having a hard time, I feel fine. Mas nesse local de não há fuga, eu sinto que o Morra Amor também fala muito com Se Eu Não Tivesse Pernas Te Chutaria, que é sobre a Linda, né? Que é essa psicóloga que tem que lidar com a questão da filha ter um problema de saúde, dos pacientes, do problema na casa dela. Então é uma personagem que tudo é constantemente exigido dela e como ela vai chegando a um ponto de exaustão que tanto a diretora, que é a Mary Brosnan, quanto a atriz, que é a Rose Byrne, constroem muito bem. Tipo, cada vez mais a personagem já começa o filme cansada e cada vez mais você vai ficando mais cansado e cansado e cansado com ela quando todo mundo ao seu redor, seja a filha, seja os pacientes, seja a casa, o marido, o ausente, tudo isso fica exigindo dela o tempo todo presença e atenção. De como tudo isso cria um peso insustentável. E o filme cria um paralelo entre a figura da Linda com uma das pacientes dela, que também é mãe, tem ali um bebezinho, ela tá exausta e ela acaba abandonando a filha. E quando ela retorna ali para onde a Linda tá, elas se encontram, a reação da personagem acaba sendo fugir, que é algo que a Linda acaba fazendo também num determinado momento, quando tudo fica demais para ela. E o filme trabalha nesse lugar de como outras pessoas acabam julgando mães que estão cansadas. A maternidade é vista muito nesse lugar idealizado, belíssimo, mas ninguém vê todas as dores e os pesos e o cansaço que isso tudo carrega. E a mãe é colocada num pedestal, por assim colocar, onde ela não pode ser um ser humano com falhas e cansaço. E o Morra Amor trabalha um pouco isso, mas principalmente Se Eu Tivesse Pernas Te Chutaria, muito mais.
Esse filme permite colocar a maternidade no lugar de falha e imperfeição, que normalmente é um lugar reservado, associado à paternidade. E aí acaba sendo engraçado como em 2025 a gente tem uma batalha após a outra que vai para um lado oposto de colocar a paternidade em um lugar positivo. Isso na figura do Bob, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele é um protagonista patético, mas eu acho interessante porque o filme constrói inicialmente ele como essa figura revolucionária que, quando anos se passam, é visto com admiração, mas cujo maior feito dele no filme é ser um pai que está tentando e salvar a filha. I wanted to protect you from all your mom's shit, from all my shit. I suppose I wanted to be the one that you came to for help, right? The cool dad that you could say anything to, even though I know that's impossible. Ainda dentro de uma batalha após a outra, há um outro pensamento que eu acho que dá para ser colocado, que é pai é quem cria, não quem bota no mundo, que se relaciona com um outro filme do ano passado também, que está indicado ao Oscar, que é o Frankenstein do Del Toro, que trabalha muito nesse lugar através do Victor em relação ao que ele sofria com o pai e como ele perpetua isso quando ele cria a sua criatura que passa a receber só violência, e o filme acaba trabalhando esse lugar de dor e ciclos de violência, que se era o que o Victor recebeu, ele não houve, e isso é curioso, né, porque o Victor, mesmo sendo um super gênio brilhante da ciência e tal, ele continua a perpetuar aquela violência porque é tudo que ele conhece e recebeu na vida dele, e como que, talvez um pouco nesse sentido de pai é quem cria, não quem bota no mundo, o Victor foi quem pôs a criatura no mundo. Mas é o senhorzinho cego que tem muito mais esse lugar de pai para a criatura do que exatamente o Victor, porque o homem cego é quem demonstra um afeto, um carinho, um acolhimento para com a criatura. I cannot judge of your countenance, but there is something in your voice which persuades me of your goodwill and kindness. E relacionado a essa questão da paternidade, se a gente volta para Hamnet, também tem isso, da relação do William com o pai, que o trata com violência, e o filme cria um diálogo sobre quebrar esse ciclo, do medo dele ser violento igual ao pai, mas de ser diferente com o filho, e o medo que ele tem que o avô pode fazer com o neto. Because I need you to look after your mother and your sisters. Will you do that? Yes. Will you be brave? Yes. Yes. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Yes! Yes, I'll be brave! I'll be brave! No fim, juntando todos esses filmes, a gente tem um retrato, um painel bem vasto e diferente do que é a parentalidade, de como é ser pai, de como é ser mãe, que é nesse lugar que acaba sendo falho e instável. E é até engraçado fazer esse vídeo hoje em dia, porque muito da terapia em um determinado momento é sobre você tirar os pais de um pedestal e ver eles como pessoas que também podem ter seus problemas, podem ter suas falhas, tirar desse lugar de idealização. E eu acho que esses filmes como um todo trabalham tantas perspectivas de uma maneira interessante. Não à toa, um dos meus filmes favoritos de alguns anos atrás, que é um dos meus filmes favoritos da vida, é Todos Nós Desconhecidos, que trabalha também muito esse lugar de um filho conversando com os pais que já se foram. Então acaba sendo uma sessão de terapia pós-morte, por assim colocar, que eu acho muito interessante. E o próprio Vingadores, em certo nível, que vai sair agora no final do ano lá, do Doutor Destino, parece que ele vai trabalhar também uma questão de pais dentro do filme, porque dos teasers que saiu, tem o Chris Evans lá com o filho, tem agora o Thor com o filho, Quarteto Fantástico tem filho. Então é algo interessante a se pensar também do que eles podem tirar disso, se é que vai ter alguma profundidade ou não. Acho bem difícil, mas enfim. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, assina o canal para seguir acompanhando aqui os meus próximos vídeos e até mais.